A gente coloca o pendrive pode vir, você acha você quer acreditar? Eu estou muito feliz em conhecer. Eu vejo as fotos aqui. Eu acho esse espaço tão harmonioso. Com vontade, você pode sentir. Tudo bem? Tudo bom? Ela que é dirigente, mas dirigente. Você que quer aqui, vamos chegar aqui, tá? Fica à vontade. Pode deixar, se quiser deixar bem. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o gelo do amor. Já podemos divisar no final dessa luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Criaremos sempre sim, indo ao encontro de Jesus nessa caminhada de luz, sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre igual ao encontro de Jesus nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos pro céu. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem o tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, e só sabe o que se quer quem luta para conseguir.
Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos que nos veem pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. A leitura hoje é sobre o livro Segue em Paz, de Luiz Cláudio, pelo Espírito Adroaldo Modesto Gil. A espiritualidade é perfeita, né? Ela faz tudo assim entrelaçar. A leitura, a música, o tema da palestra. A gente nem pode falar muito, senão estraga, né? Eu não vou falar. A palestra hoje é Bem-aventurados que têm puro coração, o nosso amigo e irmão Marcelo Barbosa do Fora. Eu vou fazer a leitura de harmonização. Item 15. Quando errares. Se errares contra alguém, corrige. Mágoa é dor íntima, processo que ecoa intimamente na sensibilidade alheia, onde protagonizas o papel de infelicitador. Grave, portanto, é a tua situação quando alguém firas alguém. Quem tem sofrido os efeitos negativos de tua conduta, aguarda o ato reparador que devolva a paz. Não sufoques o ofendido com desculpas, que afinal mais servem para justificar as tuas atitudes. A ti compete resgatar quem esteja magoado, se os arrojaste no sentimento. Teu é o trabalho de devolvê-lo novamente a confiança e a serenidade. Portanto, a reparação deve ser humilde e a paciência de respeitar o tempo do outro, sem imposições ao vitimado, para que o bem que desejas implantar não se adultere em mais ansiedade na relação já abalada. Onde o mal tenha lançado nódoas, o respeito e o carinho são as expressões imediatas para a higienização eficaz. O gesto de amor cobre multidão de pecados. Está lá em Pedro, capítulo 4, versículo 8, e em Tiago, capítulo 5, versículo 20. O ato que beneficia não se faz em jogo de forças contrapostas, mas seus efeitos são os mais contundentes e irrebatíveis argumentos de perdão que possas apresentar. É a única forma de realmente trazer de volta a fraternidade, ou seja, o perdão e o amor. Então vamos, já nesse ambiente harmonizado, elevar os nossos corações, agradecendo sempre ao Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome, mais uma vez, Senhor, para o aprendizado, para o conhecimento, para acalentar os nossos corações, para que nossa mente, nossos pensamentos sejam iluminados, para que nós possamos resolver os nossos contratempos do dia a dia. Que nós tenhamos a bênção e a harmonização de todos os espíritos trabalhadores da casa, Irmã Esperança, nossa mentora, e todos os demais trabalhadores que aqui já se encontram no nosso ambiente. Que a paz do Senhor esteja conosco, que o nosso irmão Marcelo seja iluminado e conduzido para nos passar da melhor forma possível o conhecimento e o estudo da noite de hoje.
eu vou pedir a todos um Pai Nosso, que seja em intenção dos nossos irmãos que desencarnaram hoje num acidente de avião, para que eles possam encontrar a luz, serem acolhidos, que todos os familiares também possam ter a aceitação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então eu convido o nosso amigo e irmão Marcelo, da Casa de Flora, que fez ontem 77 anos, ó bênção, a fazer para a gente um estudo bem-aventurados que tem puro coração. Palavra Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados que aqui estão, nossos irmãos desencarnados, que também estão aqui em busca de esclarecimento, em busca de luz. Muito obrigado a essa casa que nos fez o convite para hoje fazermos uma reflexão sobre um capítulo de uma das obras básicas da doutrina espírita. Nossa fonte, então, de inspiração vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Todos nós sabemos que essa passagem ela está contida nos Evangelhos, tem como título Sermão do Monte, é uma das partes, né, do Sermão do Monte, é uma das bem-aventuranças, ou Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus, veja bem qual era o contexto então da época, do judaísmo. Eu vou tentar trocar de óculos para enxergar vocês. Se eu tiver dificuldade de enxergar essa tela, eu troco de novo. Me perdoem. É a juventude. Muito bem. Então veja qual era o contexto da época. Estava muito relacionado, se nós formos lembrar uma passagem do Antigo Testamento, aonde Jó, um fiel a Deus, perde tudo. E o texto diz o seguinte, que Jó perseverou na fé em Deus, e Deus lhe restituiu tudo muitas vezes mais. Então, quando chega na época de Jesus, o conceito de prosperidade está muito ligado ao ser abençoado. Se você era uma pessoa próspera, isso já sinalizava de que Deus o estava abençoando. Então, como ficavam aqueles que eram os necessitados, os mais desafortunados na época de Jesus? Então Jesus, no Sermão do Monte, se nós formos observar, ele se dirige a todos aqueles que então estavam sendo alijados da sociedade por não serem privilegiados, e ele diz a eles: olha, bem-aventurados significa o quê? Muito felizes vocês são, que significa também em outras traduções, avante, vamos em frente. Não é porque você está passando dificuldade que você não é filho de Deus, que a misericórdia do Pai Celestial não é constante em sua vida. Muito bem, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras assim belíssimas, refletir sobre esse tema aqui, me traz assim lembranças muito queridas. E no momento da leitura, então, na hora que citou a passagem de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, foi como se eu voltasse anos atrás e estivesse ouvindo o coordenador do departamento doutrinário da Comunhão Espírita de Brasília falando assim: olha,
você começa hoje a tutoria do capítulo 8 do Evangelho. Eu falei, nossa, mas o que isso foi? Eu não se lembra, né? Não se esqueça, né? Para suprir algumas faltas, ame mais, ame muito, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas que gostam assim de saber um pouco mais sobre como essas obras foram feitas, vejam obras póstumas. Né? Há um capítulo onde fala da beleza dessa obra, uma obra que foi escrita em segredo, e o Espírito de Verdade, ele dá uma comunicação antes do livro ser publicado, assim que o livro ficou pronto. Então, nós vemos essa passagem, o Espírito de Verdade falando, eis que vem à luz uma obra edificante. Então, é uma obra magnífica. Muito bem, o nosso roteiro, o que nós vamos abordar? Então, vamos abordar os temas desse capítulo. Kardec, como ele estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele coloca, todos nós sabemos que Kardec separa o aspecto moral dos ensinamentos do Cristo, os aspectos morais do ensinamento de Jesus, o Cristo, deixando à parte aspectos históricos. Há as pessoas que dizem o seguinte, mas essas lições do Evangelho, então, o que está escrito na Bíblia, aconteceram muitas manipulações, erros de tradução, questões tendenciosas, e nessa hora eu fico ainda mais inspirado a continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando Kardec extrai os aspectos morais do Evangelho, das falas de Jesus, você pode dizer para mim assim, não acredito que Jesus existiu. Jesus é uma criação, houve manipulação. Olha, pode ter acontecido tudo isso, mas uma citação desse teor moral só poderia ser feita por um espírito de escola. E a espiritualidade preserva ao longo dos milênios, 2000 e tantos anos, essa essência desses ensinamentos que chegam até nós no dia de hoje. Kardec, então, coloca nesse capítulo 8, como faz em todos os outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disserta a respeito da questão e termina o capítulo com instruções dos Espíritos. Então, nas instruções dos Espíritos que nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos apreciando a comunicação de espíritos superiores que estão nos instruindo, estão nos dizendo qual é a melhor forma de nós agirmos no nosso cotidiano, qual é a melhor maneira de tomarmos as nossas atitudes para conquistarmos a nossa evolução espiritual da forma mais eficiente. Então, Kardec, ele, em suas reflexões a respeito dos bem-aventurados, os puros de coração, ele coloca simplicidade e pureza de coração, esse tema para poder refletir, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. Essas instruções dos Espíritos foram feitas por dois Espíritos, o Espírito João Evangelista e um Espírito protetor. Esse Espírito protetor era o mentor espiritual do médium que fez a psicografia da comunicação desta instrução. E a segunda instrução, bem-aventurados os que têm fechados os olhos, é uma comunicação que foi dada pelo Espírito Vianney. E
nesse momento nós agradecemos à Arquidiocese de Aparecida, que nos cedeu a imagem desse Espírito que iremos apresentar a vocês. Uma informação também que possa ser interessante, né? No Kardecpédia, nós podemos digitar o nome de um espírito que se comunica na doutrina espírita e reunir todas as suas comunicações. Nós vamos ver que interessante, é como se esses espíritos estivessem escrito um livro e dividido suas partes, e Kardec foi colocando de forma acertada dentro da doutrina espírita. Muito bem. Simplicidade e pureza de coração. Kardec sempre começa, então, as suas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma citação dos Evangelhos. A primeira, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, Kardec, essa passagem já nos faz refletir o que Jesus quis dizer àquelas pessoas que possivelmente naquela época, né? Porque se nós estamos falando de bem-aventurados os puros de coração, quantas vezes pessoas que são simples, que se comportam com simplicidade, que se comportam com humildade, que se comportam com gentileza, longanimidade, são rotuladas pela sociedade como: olha, tal pessoa é um bobo, é um simplório, e ele é muito simples, ele é muito humilde, não tenta conversar com ele a respeito dessas questões, não. Pois bem, essas pessoas sempre existiram. Se nós formos ver a doutrina espírita, sempre existiram esses espíritos que fizeram bom uso do livre-arbítrio desde a sua primeira encarnação, desde as suas primeiras reencarnações. E assim, reconheceram a importância de ser simples, humilde, para se ter a pureza de coração, para assim ver a Deus. Ver a Deus, neste caso, trata-se de uma metáfora, né? As pessoas simples, humildes, puras de coração, com certeza podem ter uma maior comunhão com o reino dos céus, que Jesus várias vezes fala através dos evangelhos. Lembrando que esse reino dos céus não é circunscrito como é o reino da Inglaterra, como é um reino da Dinamarca, e sim um estado de espírito, um estado elevado de espírito, em que é possível comungar com elevadas vibrações. A segunda citação evangélica, veja só: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Muito bem. Então, a simplicidade e pureza de coração é inseparável. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Muito bem, mas vejam só, Jesus não toma esse aspecto, na forma como a citação é feita, ele não compara de forma absoluta a criança. Porque nós sabemos, através do esclarecimento da doutrina espírita, que uma criança,
Os pais podem gerar um filho e aquela criança ser um espírito mais antigo do que eles mesmos, do que os próprios pais. E aquele espírito que está naquela que reencarna, que volta a esse plano de existência, sendo mais antigo, também traz consigo virtudes, vícios, maus hábitos. Quando nós estamos falando vícios, principalmente os vícios morais, as paixões, frutos do orgulho e do egoísmo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, porque Deus é verdadeiramente justo e bom, na criança, o espírito não consegue se manifestar plenamente, pois os órgãos ainda estão em desenvolvimento. Portanto, essas falhas morais na infância não surgem, não aparecem. E o ser, então, reencarnado, permanece por um período nesse ar de candura, até que, como nós sabemos, no momento que chega a maturidade, né, quando as pessoas que são pais, que são mães, ou que observam crianças, jovens, humanos em seu processo de desenvolvimento, sabem daquele momento em que a criança começa, né, chegou a pré-adolescente, chegou na adolescência, está se aproximando da fase adulta. O meu filho, quando ele passou por essa idade, foi tão interessante, foi tão desafiador, porque ele questionava absolutamente tudo. Pai, o que é aquilo que está no céu brilhando? Como se chama? Sol? Não, mas pode ser a lua, não pode? Era mais ou menos assim, pode ser a lua, mas como assim, meu filho? É o sol. Mas se colocaram o nome errado, e o nome à lua, assim, nossa. Então ali, naquele processo de amadurecimento, o espírito já começava a se manifestar. Mas, em compensação, né, se nós formos ver, a criança na primeira, a chamada primeira infância, 0 a 2 anos, segunda infância, de 2 a 7 anos, se nós formos observar, eu passei por experiências assim que me deixaram estarrecido. Uma mãe pediu que eu levasse o seu filho à escola. Ele estava com 6 anos. Eu falei, pois bem. Eu fui com ele levá-lo à escola de maneira formal, saí com ele de maneira formal. O que significa sair de maneira formal? Ele ficou ao meu lado, eu ao lado dele, e dei os primeiros passos. Na hora que eu dei os primeiros passos, ele veio e segurou minha mão. Um homem estranho para ele, que ele estava vendo a primeira vez. Mas a mãe disse, olha, ele vai te levar para a escola. Aquela criança, em sua simplicidade, né, em sua pureza. Não, tá bom. Eu não dei a mão para ele. Eu falei assim, não, isso não está certo. Peraí, segurou a minha mão. Uma vez nós estávamos falando, nossa, nós vamos fazer um evento na casa, e que dificuldade será para as pessoas encontrarem no local. Um garoto não, foi uma menina, que já é, né, uma covardia, né? As meninas amadurecem, nossa, né? Com uma rapidez incrível. Acho que tinham da evangelização na faixa de entre 8 e 9 anos. Eu falei assim, olha, melhor forma para todo mundo saber que nós estamos aqui, colocar um balão amarelo aqui em cima. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. Aí no balão a gente coloca, escreve assim, estamos aqui. Nossa, né? Então naquela hora,
Aquela criança, na sua simplicidade, na sua pureza, não tinha nada, nenhum julgamento de que era o presidente da casa, que era presidente da casa, que era o médium com 40 anos de experiência, isso, aquilo outro. Não. Então, Jesus, no momento que faz essa colocação, ele fala que é preciso nos assemelharmos a essa simplicidade, a essa humildade, a essa pureza que podemos notar nas crianças, porque muitas das vezes, né, em nosso cotidiano, nós tornamos o nosso coração impuro pelos julgamentos que fazemos aos outros. Outros esses que, quem sabe, no decorrer dessa existência ou de outra, possa se conscientizar, retomar o seu processo, a sua caminhada de evolução e até mesmo passar a gente e lá na frente nos dar a mão. Vamos então ver pecado por pensamento, adultério. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus claramente nos leva a refletir a respeito da abrangência, a respeito da dimensão que a busca da pureza de coração tem na nossa vida, tem na nossa existência. Porque não são somente as nossas atitudes, mas nossos pensamentos também. Nossos pensamentos também. A passagem não se refere, não pode ser interpretada única e pura e simplesmente a questão que o adultério, a conotação que o adultério tem no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. E sim, a questão do pensamento, uma questão bem mais ampla, que pode ser colocada em várias situações do nosso cotidiano. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Eu sou um espírito imperfeito, cheio de paixões, orgulho, egoísmo. Quando nos deparamos com essa mensagem, fala assim: poxa, mas foi Jesus que disse. Isso é muito difícil. Eu me sento para ver o balanço geral. Não tem como eu não ter pensamentos de julgamento e pensamentos ruins a respeito das pessoas que cometem atrocidades, que agem de forma inadequada. Não tem como eu não desejar que eles sejam punidos de uma maneira mais disciplinar, né? A realidade no pensamento, a gente usa até outras palavras, né? Mais cruel possível, para ele pagar o que ele fez. Olha, difícil a gente sabe, fácil a gente sabe que não é. Como Kardec diz, não, como os espíritos superiores dizem, afirmaram, não existe nenhum arrastamento que seja irresistível. Teve uma matéria há pouco tempo atrás
dizendo assim, mitos e verdades a respeito dos espíritas. Achei bem interessante. Aí, mito ou verdade? Aí colocam a questão, os espíritas leem muito. Verdade. Né? A leitura edificante faz parte da nossa busca, porque nos faz refletir. Nesse processo de reflexão, nós vamos mudando as nossas atitudes. É o nosso, porque afinal de contas a doutrina espírita nos convoca à reforma íntima. Então, o resultado tem saída para essas questões? Então vamos ver, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Vou dizer para vocês, testemunho, né? De caráter pessoal. Lá em cima eu não estou, não. De nem sequer conceber a ideia do mal. Essa condição é dita na doutrina espírita que ela é característica marcante dos bons espíritos, que é o próximo estágio que em algum momento nós iremos, né? Estejam todos certos disso. Inclusive eu vou chegar lá. Então veja, mas naquele em que essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Isso a doutrina espírita tem me ajudado. A doutrina espírita tem me ensinado a olhar para o outro. Nos julgamentos que por vezes, no intervalo de tempo muito curto, passam pelo meu pensamento, ideias, né? Ideias negativas que passam pelo meu pensamento, no intervalo de tempo muito rápido, cada dia mais eu estou aprendendo a afastar. E quando é com relação a uma pessoa, né, naquele momento vem os sentimentos que são, olha, em prece, mentalmente, Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, né? Envia teus bons espíritos para amparar essa pessoa, para derrama a tua infinita misericórdia sobre ele. E assim, esse intervalo de tempo vai diminuindo cada vez mais. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então, antes de nós prosseguirmos, então no judaísmo, de então, eu não conheço esta religião, nem os costumes dela, como eles chegam até os dias de hoje. Há uma série de preceitos, de atitudes externas que devem ser feitas para se manter puro espiritualmente. Então eles tinham o costume de lavar as mãos, e se nós formos ver lá no Levítico, tem uma série de preceitos dados por Moisés, além dos 10 mandamentos, que é a chamada Carta da Aliança,
aonde eu estava vendo uma passagem, achei muito interessante, uma prescrição na Carta da Aliança falando assim, a respeito da lepra da casa. A respeito da lepra. O que é a lepra da casa que eles estão falando? Mofo. Então, para tornar a casa pura novamente, literalmente, todos deverão sair, deverão jejuar durante 7 dias, até que a lepra seja eliminada, etc. Então, Jesus está sendo indagado aqui a respeito dos hábitos dos seus apóstolos, dos seus discípulos, deles estarem violando uma prescrição ritualística de purificação. Jesus então responde: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Agora, olha só. Kardec separa as passagens de Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Mas para nós percebermos todo esse contexto, outras passagens poderiam ser colocadas, e com certeza Kardec passou por elas. Se nós formos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho, antes do preâmbulo, tem as passagens que Kardec estudou. Então, a gente vê que ele acaba chegando à conclusão que ele leu a Bíblia toda. Mas a passagem que eu quero fazer a contextualização é porque Jesus lá na frente ele fala assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então o puro de coração, quem traz a pureza no coração, há de externar palavras edificantes a todo o momento. Porque, e Jesus faz essa afirmação, de certa forma é uma indireta, porque ele quer dizer, olha, não adianta você fazer uma série de rituais de purificação, porque o simples uso da palavra, a palavra mata, né? A palavra decreta o fim das outras pessoas, a palavra destrói emocionalmente as outras pessoas. E essa palavra destruidora brota de um coração que não busca a pureza. Então, não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, escândalo cortai-a. Jesus, naquele tempo, ele utilizou diversas metáforas para as pessoas daquele momento, com o desenvolvimento intelectual daquele momento. E se nós formos ver o hebraico antigo, arcaico, é um idioma que na sua forma escrita não possui vogais. As vogais já surgem quase que na Idade Média. E os caracteres fonéticos para o pessoal ler, saber como dar entonação na palavra, surgem então por último. A língua portuguesa tem assim mecanismos maravilhosos. Tá? Vou dar um exemplo para você. Tempos verbais. É claro que nós sofremos muito, né? Quando estávamos aprendendo verbo. Eu aprendi da forma, a conjugação dos verbos, eu aprendi da forma mais carinhosa possível, decorando, né? E escrevendo. Eu tinha o caderno de verbos. Nossa, mas quanta alegria eu tenho, porque, pensa bem, os tempos verbais
você em um idioma aonde só existe passado, presente e futuro, só esses 3 tempos verbais, meu amigo, isso atrapalha você a pensar, isso atrapalha você a expressar determinados pensamentos. Os espíritos superiores o tempo todo dizem isso. Eles falam, olha, não é possível responder essa questão porque nós não temos, vocês não têm as palavras. Vocês não têm a estrutura gramatical para que nós possamos expressar o que realmente está acontecendo aqui no mundo espiritual. Esses dias eu tive a notícia de uma tribo que fala uma determinada língua indígena, aonde não tem o tempo verbal do futuro. Eles só têm o presente e o passado, não existe futuro. Se você quiser falar com eles assim, ó, amanhã eu vou na sua casa, não tem como. E não tem como você dizer isso, consequentemente, intelectualmente, para eles, não existe preocupação alguma com o vir a ser. Tá? Então Jesus, ele coloca questões, ele utilizou termos para a época com as limitações intelectuais e estruturais da época. Palavras fortes, né? Olha, se uma coisa causa escândalo, você vai e corta a sua mão. Assim, nossa, em determinados lugares, né? Talvez aqui entre nós, né? Muitos de nós já seríamos manetas, né? Se levasse ao pé da letra, né? Pois bem. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se apreende o significado. Então, de forma geral, as pessoas não têm o conceito de escândalo evangélico com esclarecimento como na doutrina espírita. Quando as pessoas passam na rua, aí vem na placa da casa espírita ou no letreiro da casa espírita, fora da caridade não há salvação. Salve os espíritas, né? Fora da caridade não tem salvação. Poxa, mas o camarada não faz nada, né? Tem que trabalhar, tá certo, fazer a caridade, né? Você dá um pão para quem está precisando e tal. Assim, nossa, meu irmão, se existe oportunidade de falar, né? O conceito de caridade dentro da doutrina espírita é muito, 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 muito mais amplo. Existe a caridade moral, existe a caridade material. Então é muito mais amplo. Então o conceito de escândalo, você buscando o significado real desse ensinamento evangélico, é muito mais amplo. Porque escândalo não é somente o que afeta a consciência do outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Isso nos lembra uma citação de Jesus. É necessário que o escândalo venha ao mundo, ai daquele por quem o escândalo vem. Essa citação também, nessa parte, Kardec também faz comentários a respeito dela. Eu estava numa padaria conversando
sobre a doutrina espírita. Então, quando eu falo assim, estava conversando sobre o Espiritismo, então, quer dizer, eu poderia estar falando de qualquer outra obra, qualquer outro assunto relacionado ao Espiritismo. Falando de uma atividade que acontece numa casa espírita, não. Eu estava conversando com essa pessoa sobre a doutrina espírita. E o local tinham pessoas próximas e eu não percebi. Eu percebi só que o volume da conversa começou a baixar. Aí quando eu vi, quando eu olhei para a mesa e falei assim, o pessoal está conversando, estou animado, parou de conversar. Aí a pessoa me olhou e falou assim, olha, eu acho muito interessante isso que o senhor está falando, mas eu não vejo lógica, eu não acredito nisso, e essa justiça da reencarnação, tal. Eu falei assim, olha, você acredita que em Deus? Não, eu acredito em Deus. Você acredita que Ele é perfeito? Eu acredito que Deus é perfeito, que a perfeição só existe em Deus. Tá? Então, Ele é justo e bom. Né? Ele é justo e bom. Então você pensa, um homem, uma mulher, ou melhor, duas pessoas se encontram e resolvem constituir uma família, as pessoas se amam, aquelas duas pessoas se amam, se respeitam, aí com muita felicidade programam uma gravidez, né? Eles são bem de vida, eles são pessoas bondosas, caridosas, respeitadas na sociedade. Aí nasce uma criança com uma patologia congênita severa, que a fará sofrer muito nos primeiros anos da sua existência, e ela não irá prosseguir a sua existência, pois ela será vitimada. Qual a explicação que você tem para isso? Né? Deus, então, é um sádico. Criou essa condição, né, para essa pessoa. Essa criança não terá a oportunidade de conhecer a vida adulta. Os pais laboriosos, pessoas extremamente dedicadas e bondosas, não deveriam ter. Pois bem, né? Então aí a gente entende que é necessário que escândalos venham ao mundo, mas existem muitas situações que vêm ao mundo e que acontecem no mundo sem a necessidade de vir pelas mãos de ninguém. E nós sabemos que isto acontece neste mundo de provas e expiações para nos sacudir e nos direcionar a assumir um caminho do bem e a celebrar, buscar viver de forma fraterna. Então são as enfermidades que acontecem no seio da família, que a princípio às vezes causam revoltas, mas nós sabemos que muitos desses espíritos que reencarnam nessa condição vêm com uma condição, por vezes, missionária, de dar lição a muitos que estão ali ao redor a respeito de amor, a respeito de fraternidade, a respeito de buscar a espiritualidade. Catástrofes que acontecem em que coletivamente, né, muitas pessoas desencarnam. Quanta tristeza nos traz, e de repente as pessoas tomam aquele choque, aquele impacto causado por uma intempérie da natureza, e todo mundo acorda que é necessário ser fraterno. Aí começa o quê? A coletar alimentos daqui, dali, fazer campanhas, e de repente as pessoas começam a acordar, puxa, se a gente conseguiu fazer para esse evento, cada vez um número maior de pessoas vai acordando para essa possibilidade. Então é necessário que o escândalo venha ao mundo
vem ao mundo, no mundo de provas e expiações, só que não é necessário que venha através de ninguém. Às vezes as pessoas falam assim, sabe, tem uma atitude que fala assim, poxa, você não sabe porque está apanhando, mas eu sei porque eu estou te batendo. Já viram esse ditado? Teve um dia o irmão falou, não, mas é porque o Pai Celestial às vezes nos coloca numa situação que nós temos esclarecimento e devemos nessa hora castigar o nosso irmão. Meu irmão, não fala isso, você não sabe quantas horas isso está dando no umbral. Para espírita que está achando que o seu esclarecimento está dando direito de bater no outro. Então, vejamos então, façamos agora um breve comentário sobre as instruções que os Espíritos nos dão. Neste capítulo, os dois primeiros Espíritos, João Evangelista e este Espírito Protetor, todas essas três mensagens foram dadas em 1863, em Paris. Quem desejar saber mais a respeito dessas comunicações, olha, meus irmãos e minhas irmãs, Revista Espírita foi uma obra da doutrina espírita que demorou a ser traduzida para o português e chegar no Brasil. Se não me engano, chegou em 72. É uma obra maravilhosa. Você consegue acompanhar como Kardec foi montando a doutrina espírita e você vê essas comunicações de forma completa e a história delas, porque algumas estão nas obras básicas em parte. Então João Evangelista é aquele apóstolo de Jesus, né, que era muito jovem. Pelo que nós sabemos hoje da cronologia, Jesus teria vindo em sua encarnação missionária no ano 3, entre o ano 3 e 4, antes do ano 0, assim instituído. Então ele não teria desencarnado aos 33 anos, mas sim entre 37 e 38 anos. João Evangelista, ele é aquele apóstolo que desencarna por último com entre 93 e 94 anos de morte natural. É o único que desencarna de morte natural por volta do ano 103, 105 de nossa era. Então, fazendo as contas, na época da crucificação, na época do desencarne de Jesus, ele deveria estar por volta dos 15 e 16 anos de idade. E a narrativa na Bíblia aponta que realmente ele era mais jovem dos apóstolos, era muito jovem, né? E Jesus, há uma citação que Jesus fala a Maria de Nazaré, mulher, eis aí teu filho, né? E eis aí tua mãe. É uma passagem muito bonita. Muito bem. O espírito protetor do médium que aí está é muito o comentário que nós gostaríamos de fazer, né? Todos nós temos um espírito protetor, um espírito guardião, que a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos informa que é um espírito imediatamente, no mínimo, superior ao nosso estado de evolução. Portanto, um espírito bom, porque nós somos imperfeitos na escala dos espíritos, tá?
Nós somos espíritos imperfeitos, então nosso espírito protetor, nosso espírito guardião é um espírito bom. E quando o espírito encarnado é um espírito bom, nossa, aí o seu espírito protetor, seu espírito guardião é um espírito puro. Então, leiam Obras Póstumas, no capítulo O Meu Mentor. É muito bonito para vocês verem, possivelmente, quem era o mentor de Allan Kardec. Que todas as indicações nos mostram que ele era um espírito bom, reencarnado em missão. Esses dois primeiros espíritos, as suas comunicações corroboram as reflexões de Kardec. João Evangelista e esse espírito protetor, eles dissecam o que Kardec fala a ser assemelhado em simplicidade e humildade a uma criança. Eles afirmam que não é em modo absoluto, mas essa característica do desenvolvimento humano aqui nesse mundo de provas e expiações. É possível. A pureza de coração nos conclama a ver questões positivas a respeito de todas as situações. Nos conclama a ser como um girassol. Né? O girassol está sempre acompanhando o sol. A criação é maravilhosa, não é, gente? De vez em quando eu vejo algumas coisas assim, gente, tem um calçamento tão bem feito lá em casa, tão bem feito, assim, um revestimento. O negócio é extremamente, as pedras extremamente bem encontradas, acho que não passa uma gilete ali. Da noite para o dia nasceu uma flor aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso comer essa flor. Não posso comer essa flor, então automaticamente, poxa, ela é inútil para mim. Resultado, os pássaros não vêm, não vi ninguém chegar próximo dessa flor. Mas quando o sol bate em suas pétalas, tem uma cor, uma beleza, assim que eu faço, meu Deus, você fez essa flor para isso, só para trazer beleza na minha vida, obrigado. Muito bem. O outro espírito, Vianney, né, que é, na Igreja Católica, ele é o patrono dos sacerdotes. Tem diversos espíritas que eles têm uma posição de destaque na Igreja Católica, e é muito interessante porque se nós formos verificar o contexto então da Igreja Católica, na época eles eram considerados rebeldes e reformadores, né? Vianney, ele tem essa encarnação no século XVIII, naquele período de guerras napoleônicas, que foi uma chaga na França. Se nós formos ver, isso alcança até o período de Kardec, né? Em que muitas pessoas cometiam suicídio, uma pobreza, uma miséria muito grande. E Vianney, naquele momento, ele questiona várias questões a respeito da igreja e nos dá comunicações e instruções belíssimas na doutrina espírita. Veja só, a sua instrução é intitulada assim: Bem-aventurados aos que têm fechado os olhos. Eu vou comentar essa narrativa dele, é a seguinte: fizeram uma reunião
lá em Paris e levaram nessa reunião uma jovem muito caridosa que não tinha a visão, ela era cega. E todos se compadeciam dela. Todos se compadeciam dela. E resolveram levá-la a essa reunião e evocar os espíritos para que fizessem a cura, né, que devolvessem a vista para essa moça. Aí o espírito de Vianney se manifesta e com muita gentileza ele diz assim: olha, eu não sou, eu vou colocar aqui, né, nas minhas palavras, e fala, eu não sou dedicado à cura, mas poderei me informar a respeito de outros espíritos que assim se dediquem. E ele deixa uma mensagem que é muito clara, que o mais importante é ver nas circunstâncias os motivos para a cura da alma, que essa era mais importante do que a cura do corpo, pois as questões do corpo, muitas das vezes, são as circunstâncias necessárias para que venhamos aqui expiar nossas faltas e desenvolvermos aspectos, purificar a nossa alma e assim atingir a evolução necessária à nossa alma naquele momento. Muito bem. Aspectos importantes para então no nosso cotidiano buscar auxílio para a busca, né, da pureza de coração. Na casa espírita, em casa, a prece é ferramenta importantíssima. É ferramenta fundamental. Então devemos buscar o auxílio na prece para que possamos ser consolados, para que possamos ser inspirados nos nossos momentos difíceis. Na casa espírita nós temos o auxílio do passe, dos passes, no nosso cotidiano, empregar na medida do possível, todos os dias, fazer o uso de uma leitura, realizar uma leitura edificante. Muitas das vezes nós só deixamos para estudar e ver algo sobre a doutrina espírita de edificante num dia específico da semana, onde a gente faz o ESD, estuda o Evangelho, faz o estudo da mediunidade. Paz e luz a todos. Muito obrigado. É tudo improvisado, não é combinado não. Muito obrigado pela palestra, pelo nosso ensinamento. Nossos amigos Valdir e Maria Lúcia vão cantar, para depois a gente fazer a oração final e ir para o nosso passe. De vez em quando a gente troca o nome também. Vai que na espiritualidade. Vai que... Então. É a Maria Luísa, né? É, a gente não sabe. É, Maria Lúcia. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão.
seja primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dobra o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando chega a noite, no céu acende estrelas até o amanhecer. Pessoal, muito obrigado pela presença do Marcelo, pela palestra. Obrigado a todos. Vamos então agradecer, né, pela noite de hoje e depois para o segundo tempo, que é o passe. Vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecendo por essa noite, por todos os ensinamentos, pelo trabalho da espiritualidade amiga que já recebemos aqui, pelos irmãos encarnados presentes e os desencarnados que também vieram buscar o conhecimento. Agradecer a alegria, a paz, o amor. Nos momentos difíceis, elevemos o pensamento e façamos uma prece. Nos momentos tristes, façamos uma prece. Nos momentos de felicidade, façamos uma prece. Em todos os momentos, façamos uma prece, pois ela nos conecta direto com Deus, com o Criador do céu e da terra e do universo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo dia de hoje, pela noite de hoje. Obrigado pela vida, obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora convido os amigos passistas a se preparar para o passe. Os que já se sentirem à vontade podem continuar e passar pela nossa cantina, que nós temos cantina, né, e para os seus lares, muita paz e muito amor. Os que desejarem o passe permaneçam nos seus lugares. E vou fazer sim aquela recomendação que eu faço sempre, né?
Nós temos um estudo na casa terça-feira, que é o estudo do Evangelho e é o Livro dos Espíritos online. Segunda-feira é a reunião mediúnica. Quarta-feira é o estudo sistematizado. Quinta-feira é o passe de cura. E sexta, a palestra ao público. Sábado, de manhã, a evangelização dos jovens e à tarde, evangelização das crianças. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe e passe na cantina. Amém. Acho que não esqueci nada, não. Obrigada. Não quer mais nada? Eu estava lá no...